Sejam bem-vindos ao meu canal Rotinando com Apetas. No vídeo de hoje eu vou continuar contando a minha história com o meu marido. Alguns vídeos atrás eu compartilhei e contei para vocês como foi que eu conheci o meu marido, que muitas pessoas perguntavam como é que eu tinha conhecido meu marido, assim por diante. Então eu gravei um vídeo específico onde eu contei para vocês detalhadamente como que começou a nossa história. E esse vídeo, parece que as pessoas gostaram bastante desse vídeo. Então, no vídeo de hoje eu vou continuar contando para vocês mais um pouco dessa nossa história de amor, dessa nossa história de adaptação, né, de readaptação e assim por diante, né? Porque lembrando, para quem caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou brasileira, casada com um alemão e eu vivo aqui na Alemanha desde 2006. Então, vocês imaginam que para a gente estar junto até hoje, 2023, a gente teve que se adaptar várias vezes, né? Não só porque quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem que se adaptar com os costumes daquela pessoa. Então, se a pessoa é da mesma nacionalidade que a gente, já tem alguns conflitos. Então, vocês imaginam como que é quando você é casado com um estrangeiro e você mora fora do seu país. Então, as adaptações e e os recomeços são maiores e são bem difíceis. Então, vamos lá que eu vou começar a contar para vocês. Então, eu conheci meu marido no finalzinho de 2002, no comecinho de 2003. E daí nós ficamos namorando à distância, né? Eu lá no Brasil e ele, Deus sabe lá onde, né? Porque ele, com a profissão dele, ele viajava bastante. Nessa época, se eu não me engano, ele estava trabalhando no Canadá, né? Então nós ficamos nos comunicando de longe, na época era por e-mail, ele mandava e-mail e eu respondia, ou então por telefonemas, né? Os telefonemas eram caríssimos, a gente gastava caríssimo nos telefonemas, porque eram telefonemas longos, né? Então vocês sabem como é que é. Então as comunicações mais rápidas da gente era por e-mail, né? Apesar que a gente se ligava, ele, não era nem a gente, ele me ligava toda semana e a gente conversava e aquela história toda, né? Ele tinha me mandado um dicionário, ele me mandou o primeiro presente, eu acho que eu até contei no primeiro vídeo, o primeiro presente que eu ganhei do meu marido foi uma caixa de dicionário com vários dicionários, diferentes marcas, diferentes empresas. Então, foi o que contribuiu, foi o que ajudava a gente, né, a poder se comunicar, pelo menos por telefone, né? Era o que ajudava a gente conseguir falar por telefone. Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, um adendo muito interessante, gente, foi que ele, assim que a gente se conheceu, ele começou a aprender o português. Daí, na época, ele comprou aqueles kits de dicionário que tinha o CDzinho que botava no computador, sabe? E ele começou a aprender o português para poder facilitar. E eu lá daquele jeito, patinando no alemão, eu escrevi em português, e daí com o Google Tradutor ia para o alemão, ou então eu pedia para umas amigas minhas que falam alemão escrever para mim, e assim nós ficamos nesse nosso relacionamento. E nesse período de 2002, 2003, eu vim várias vezes para a Alemanha, eu vim para a Alemanha, ele ia para o Brasil dentro das possibilidades, porque eu não podia viajar muito, né? Uma que ele não estava aqui na Alemanha, ele estava trabalhando fora. E na época eu estava na faculdade, estava cursando pedagogia, então só podia viajar mesmo na época de férias, né? Então ficava coincidia que era ele que mais ia ao Brasil, porque ele tinha mais férias e assim por diante. Então, ele que ia mais pro Brasil. Mas então, daí, então a gente ficou nesse relacionamento à distância. Então, daí, em 2006, a gente se casou. Nós se casamos em fevereiro, eu não me lembro bem ao certo, quer dizer, eu não me lembro a data certa, só sei que foi em fevereiro de 2006, a gente se casou. Então, em fevereiro, a gente fez uma cerimônia religiosa no Brasil, né? Nós não se casamos na igreja. Então, eu sou católica e o Marco não é nada, né? Não era de nenhuma religião. Então, a minha família tinha um pastor da igreja luterana, amigo da família, e que então ele fez as bênçãos pra gente
no nosso casamento. Nosso casamento foi lindo, foi lá em Santa Rita, foi um casamento muito bonito, um casamento que de uma festa linda, tudo bem arrumado, com bastante convidados, quer dizer, né, para os moldes do Brasil, eu acho que nem são tantos, né, porque as festas do Brasil, as festas de casamento do Brasil geralmente são gigantescas, são para muitas pessoas e assim por diante. Mas, né, e aqui as festas para os alemães não são tão grandes. Então, foi uma festa bonita com 400 convidados, foi muito bonito, foi muito gostoso, reuni toda a família, os amigos, os vizinhos conhecidos, foi uma festa maravilhosa. Daí o meu sogro e meu cunhado foram no casamento no Brasil. Era para minha sogra ter ido, mas minha sogra na época estava doente, muito doente. Então ela falou assim: olha, eu não vou poder ir, então eu vou mandar o irmão mais velho, o meu filho mais velho, irmão do Marco, para poder me representar. Então eles foram ao Brasil, chegaram antes, fizeram uma festa linda, foi muito gostoso, muito maravilhosa. A família foi uma festança, gente. Foi uma festança quando eles chegaram lá. O meu sogro ficou impressionado, porque ele falou assim: meu Deus do céu, eu nunca vi uma festa tão grande de casamento, ou uma festa privada, uma festa particular tão grande como essa. Mas foi lindo, daí eles estavam lá, né? Eles foram. Daí tinha também a minha prima com o marido dela. Aquela prima, sabe a prima que eu conheci o meu marido no casamento dela? Pois é. Eles estavam também, então foi uma festa. Gente, foi um. Apesar que eu sempre falo que eu não tinha o sonho de me casar, não passava pela minha cabeça se casar, mas depois eu considero que nossa festa de casamento do Brasil foi a festa dos meus sonhos. Dos sonhos que eu nem imaginava que tinha, né? Foi lindo, nós contratamos uma cerimonialista, ela fez toda a festa, tudo do jeito que a gente queria. Foi uma festa bonita, né? Na época estava bastante na moda as mesas redondas, e eu quis mesas quadradas. Foi uma festa bonita, sabe? Meu pai me deixou livre para que eu pudesse preparar a festa do jeito que eu quisesse. Daí meu vestido, eu tinha vindo uns meses antes passear aqui na Alemanha, daí eu vi uma revista de noivas e eu vi o vestido, um vestido bonito, mais simples, era tomara que caia um vestido bonito, sabe? Então eu vi o vestido, levei ao Brasil, pedi para que costurasse para mim, fez o tal do primeiro aluguel, então foi tudo, gente, foi tudo, eu não posso reclamar, o meu casamento foi lindo. Daí eles ficaram lá, passaram os dias do casamento, meu marido voltou para a Alemanha junto com o irmão e o pai dele, porque ele tinha que trabalhar e eu tinha que continuar a faculdade. Eu estava terminando a minha faculdade, então não tinha como eu parar de estudar. Pois bem, ficamos bem, eles voltaram para a Alemanha e nós ficamos no Brasil, cada um seguindo a sua vida. Daí em julho do mesmo ano, a gente se casou aqui na Alemanha, no civil. Né? Foi uma festa bonita também, com toda aquela tradição, todos aqueles ritos que se tem aqui nos casamentos na Alemanha. Foi tudo ótimo. Minha família não veio, nem meu pai, nem meu irmão, nem minha mãe, ninguém vieram. Só veio eu. E daí a minha prima, a mesma prima com o marido dela, vieram também para o casamento. Ele veio para ajudar na tradução. Nessa época, minha prima já falava alemão, né? Porque ela estava casada com o marido, acho que uns 3 anos, e ela já tinha aprendido a falar alemão. E o marido dela também veio para ajudar, sabe aquela questão de traduzir a mensagem, as coisas que tinham que ser feitas, a documentação e tudo. Então, nós nos casamos, também o casamento foi lindo, foi no verão. Daí foi aí que eu conheci as tradições, né? Porque eu nunca tinha vindo num casamento alemão. Foi lindo, foi maravilhoso. E daí, fiquei aqui, eu vi uns dias antes, eu vi umas semanas antes, né? Para ajudar nos preparativos, mas assim, o preparativo mesmo, quem organizou a festa foi uma tia do Marco, né? E a mãe, o pai do Marco que organizaram a festa. Mas foi uma festa linda também, bem menor do que nem se compara com a festa que nós tivemos no Brasil. Mas foi lindo também, era verão, então foi maravilhoso. Pronto, passou-se a festa, acabou a festa de casamento. Eu fiquei mais alguns dias e depois eu fui embora para o Brasil. Por quê? Por conta da faculdade. Brasil, e ele continuou
a vida dele aqui. Daí, isso foi em julho, eu terminei o ano, que eu tava no último ano, terminei o ano letivo da faculdade certinho, e daí, se eu não me engano, em fevereiro foi a formatura. Janeiro, fevereiro, não me lembro bem ao certo, foi a formatura, daí o Marco foi pra minha formatura, daí o Marco foi pra minha formatura, nos formamos, me formei, como diz o outro, peguei o canudo, guardei o canudo na gaveta e daí eu vim embora para a Alemanha. Eu vim de mala e cuia para a Alemanha. E daí começou-se a saga. Daí começou-se a saga da adaptação. Quando eu cheguei, então, a gente já mora, o Marco já tinha um apartamento nessa cidade, da cidade onde a gente mora. Tinha esse apartamento, né, alugado, mas sempre fechado, porque daí eu vim direto morar nesse apartamento. Mas como o Marco viajava muito, né, na época ele viajava, tava sempre correndo, e eu não conhecia ninguém, e eu não conhecia, na época, eu não conhecia minha amigona e comadona Tutu Maria. Então, ele falou, Valéria, como eu tô sempre viajando para fora da Alemanha, vamos fazer uma coisa, vai lá. Por que você não fica um tempo morando com os meus pais? Né? Na época, o pai do Marco era jovem, era mais jovem, era, né, saudável, a mãe também. Por que você não vai lá e fica um tempo com eles? Para você conhecer um pouco eles, para você aprender o alemão, né? Para você não ficar tão sozinha, para você não, né? Pra você ter uma família. Eu fui. Gente, cheguei lá, eles moravam, não moram ainda numa cidade tão pequena, do interior, do interior, do interior, do interior, do interior, menor do que minha cidade, Santa Rita. Muito pequenininha. E eu cheguei aqui no auge do inverno, então a gente não tinha muita coisa para fazer, não tinha muita coisa, muito lugar para ir. Eu não falava alemão, eles não falavam português, então vocês imaginam só como é que foi. Mas foi um período bom, onde eu aprendi bastante coisa. E daí quando eu cheguei aqui, o Marco, nós compramos uns livrinhos de histórias, com historinhas bobinhas, assim, alemão, para eu poder ir treinando, para eu poder ir aprendendo um pouco. E meu sogro me ajudava bastante, né? Só que, gente, eu não tava feliz, né? Eu não tava feliz por quê? Porque eu tava num país que não era meu, morando com pessoas que eu não conhecia, né? Era meu sogro muito simpático, mas eu não conhecia, eu não tinha intimidade. Eu não falava o idioma. E era muito complicado. Porque meu sogro, na sede de me ajudar, ele me agoniava. Que ele falava pra mim assim, Valéria, quando eu tava parada quieta assim, ele falava assim, Valéria, fala pra mim o que você tá pensando. Ele queria, sabe, na sede de me ajudar para que eu conseguisse aprender o idioma, aquilo foi me acuando, sabe? Eu fui me sentindo acuada, aquilo foi me fazendo mal, e o Marco sempre longe. E eu pensava, Jesus amado, eu vim lá do outro lado do mundo, larguei minha família, larguei minha faculdade, larguei tudo, larguei meus amigos e vim pra cá por causa dele. E ele não tá aqui, eu não tô com ele. Como é que é isso? Até que um dia eu botei ele na parede e falei, Marco, o negócio é o seguinte, ou você dá um jeito de conversar com o seu chefe, sei lá, alguma coisa, pra você vir pra cá, ou pra você me levar pra onde você tá, ou não tem porquê de eu estar aqui. Que eu vim aqui por causa de você não tá aqui, eu vou voltar pro Brasil, vou me embora pro Brasil, e a gente se reencontra de vez em sempre, ou de vez em quando, e eu vou pro Brasil, porque não tô querendo, não tô gostando, eu não tô me adaptando, né? Por mais simpáticos e legais que os meus sogros eram comigo, sabe? Eu tava um peixe fora d'água, eu tava perdendo meu brilho, era o inverno, eu não tinha pra onde ir, eu não tinha com quem conversar. Na época a gente não tinha essa internet como a gente tem hoje. Era outros tempos e outras realidades. Então eu botei ele na parede, então ele conversou com o chefe. E daí nessa época ele tava trabalhando numa cidade lá perto dos lados de Berlim, para as bandas de Berlim. E daí ele contou pro chefe a situação, como é que tava. O chefe falou, não, pode trazer ela. Nós vamos, né, que eles já moravam sempre no hotel. Pode trazer ela, nós vamos alugar um apartamento maior, um apartamento para vocês. E vocês ficam lá e ela vem e vocês ficam juntos. E assim ele fez. Eu fui para lá. Era um apartamento grande, sabe? Tinha tudo, gente. Tinha tudo. Tinha cozinha, tinha tudo. Era como se fosse um apartamento mesmo. E daí eu fui ficando melhor. Por quê? Porque daí ele ia para trabalhar de manhã
E ele voltava à noite, a gente tinha aquela rotina do jantar, era outra vida. Então já começou a melhorar. E daí eu comecei, daí tinha a camareira que vinha, eu falei, não, você não precisa mais vir. Daí eu conversei com o hotel, falei que eu não gostaria que a camareira fosse, né? Porque era a única coisa, gente, mas porque era perto de Berlim, mas também era uma cidade muito pequena, que eu não conhecia ninguém. Então já estava melhor, porque eu estava junto com o Marco né, a gente se ajudava, a gente se via, já estava melhor, mas ao mesmo tempo eu continuava presa, né? Porque eu ia para onde? Uma cidade que não tinha nada. Eu não falava alemão direito. Um frio danado. Na época eu não dirigia. Então eu tava de mãos atadas. Então eu pedi no hotel que eu não gostaria que a camareira fosse para poder ter alguma coisa para fazer, que eu ficava intertida com os trabalhos da casa. E daí assim nós fizemos, né? Daí eu fiquei responsável pela casa, pelo apartamento, ela trazia uma vez por semana sopa de cama, eu trocava aquela coisa de vida de dona de casa. Até porque eu sou muito virada no trem, eu não tenho mesmo, eu nunca tive, eu me considero até uma pessoa muito destemida. Eu falei, gente, tá bom isso aqui não. Eu vou começar a me aventurar. Eu vou ter que dar um jeito de conhecer alguém, de sair. E daí o Marco ia trabalhar, eu comecei a passear assim na redondeza. O único lugar que tinha lá para ir era nos mercados. E eu comecei a ir nos mercados para fazer compra. Eu ia de a pé, caminhando, olhando, conhecendo um pouco. E assim eu fiz. Mas mesmo assim, esse período já estava mais fácil, né? Já estava mais fácil porque eu estava com o Marco. Mas mesmo assim estava muito difícil, gente. Porque se coloca no meu lugar, eu, jovem, vim numa cidade pequena, onde eu era rodeada de amigos, farra, festa, familiares, de uma cidade pequena, onde eu conhecia todo mundo, onde todo mundo me conhecia, caí aqui, lugar quente, vim parar na Alemanha, numa cidadezinha desse tamanhozinho, onde eu não conhecia ninguém, totalmente sozinho. Então foi um período dificílimo para mim, gente. Então, o que eu ficava fazendo? Eu assistia televisão o tempo todo, e na época eu não falava nada. O que eu assistia? Eu assistia, aqui tinha a MTV, que aí também tinha no Brasil também. Então, eu ficava ali escutando música o dia inteiro. A internet ainda não era tão, tão, tão rápida e tão boa como é agora. Então, eu ficava ali no computador, um pouquinho mexendo na internet. Fazia ligações para minha casa, eu ligava uma vez por semana. Eu ligava no domingo para conversar, né? Pra gente poder, a gente conversar telefonemas longos, a gente contava novidades e assim por diante. E era isso. E as minhas amizades do Brasil eu continuava mantendo pelo o Facebook. Até que um dia eu falei assim, eu saí para fazer compra, fui nesse mercado, cheguei lá, eu quietinha, e escutei uma voz. Eu falei, gente, será que eu tô ficando louca? Ou eu tô escutando alguém falar português? Gente do céu, vocês não têm noção da minha felicidade quando eu escutei alguém falando português. Era uma mãe com duas meninas. Só que como fazia muito tempo o que eu tava aqui e eu nunca tinha encontrado com ninguém brasileiro, eu pensei, gente, eu tô sonhando, eu tô ficando louca. E daí eu vi aquela mulher assim, eu pensei, olhava, eu escutava do outro lado, eu não via a pessoa, eu só escutava a voz. Eu falei, gente, eu vou dar um jeito de chegar perto de todo mundo quietinho para ver se eu descubro quem é que está falando português ou se eu tô sonhando. E daí eu fui com o meu carrinho assim, com a minha cestinha, dando uma que não, dando uma que não quer nada, e cheguei perto dessas três pessoas. E fiquei ali mexendo ali na parte das frutas e querendo escutar ela falar. E parece que ela adivinhou que eu queria escutar. Ela não falava mais. Gente, não é possível. Não é possível. Ela começou a conversar com essas meninas em alemão. Eu falei, meu Deus, até que enfim, que finalmente ela resolveu falar em português. E sim, gente, era uma brasileira, Patrícia é o nome dela, paulista, que morava lá nessa cidade. Gente, quando eu encontrei com ela, parece que o céu se abriu, o sol começou a brilhar dentro daquela escuridão, daquela tristeza que eu tava. E a gente começou a conversar. Eu sei que nós ficamos horas
parada dentro desse mercado, conversando, e ela me contando tudo. E daí, na época, ela conhecia muitas brasileiras, lá na cidade, e ela estava preparando uma festa de aniversário para a filha dela mais velha. E daí ela me convidou, falou, Valéria, eu vou fazer uma festa assim, assim, assado, você não quer ir lá? Eu falei, eu sou festeira, falei, vou sim, vou ajudar, e daí eu fui. Daí, na época, era perto, ela não morava naquela cidade, ela ia fazer compra nessa cidade, a gente se encontrou, e eu fui para casa feliz da vida. E daí ela foi, como a festa tinha esse dia de semana, e o meu marido estava trabalhando, então ela falou, Valéria, eu vou lá te buscar, você não se preocupa, eu não sabia andar de ônibus, eu não sabia andar de ônibus aqui na Alemanha. Ela falou, você não se preocupa que eu vou lá te buscar, para você vir aqui para casa, para você me ajudar com a festa, e pra gente se conhecer melhor. E assim eu fiz. E daí ela falou, Valéria, eu conheço um monte de brasileiro, eu até tenho uma brasileira, que ela é mineira, ela mora aqui, mas ela tá indo ao Brasil, ela tá indo viajar pro Brasil. Mas eu acho que ela vai conseguir chegar na festa. Ela vai conseguir vir na festa. Então fui lá, foi bom demais. Eu não tinha filhos, né? Ela tinha as duas. Passei o dia todo lá, preparamos a festa, nananana. E daí no outro dia seria a festa. E daí no outro dia nós fomos pra festinha. Na festinha, um ar livre, maravilhoso. Tipo aquelas festinhas, pra mim, foi muito bom, que era aquela festa, uma festa familiar, sabe? Daí foi nessa festa que eu conheci várias amigas brasileiras dela. Foi nessa festa que eu conheci, ela chamava Patrícia, foi nessa festa que eu conheci a Eliane, foi nessa festa que eu conheci a Glória, uma outra mineira, e foi nessa festa que eu conheci a minha querida comadre, madrinha do Anthony, Silvana. Então a gente se conheceu, foi muito bom. Eu acho que a partir do momento que eu conheci essas meninas, a partir do momento que eu tive contato com elas, parece que tudo melhorou. Sabe aquela coisa, a gente morava perto, eu sabia que eu podia contar com elas e elas me acolheram. Elas eram um grupo de brasileiros que já se conheciam há muitos anos e eu, por ironia do destino, graças ao bom Deus, caí de paraquedas dentro desse clã de brasileiras que foi muito, muito bom para mim, que me acolheram. E a partir do momento que eu conheci essas brasileiras, muita coisa mudou. Muita coisa na minha vida mudou. E foi a partir daí, desse conhecimento que eu tive com elas, que parece que eu comecei a me abrir literalmente para a Alemanha e comecei a ter coragem de encarar todos os desafios que a Alemanha ia trazer para minha vida. Foi a partir do conhecimento que eu tive com elas que eu tive forças e coragem de sair de dentro do meu casulo, que eu estava presa ali curtindo aquele medo, mas por eu ser uma pessoa muito inquieta, eu não estava feliz. Eu não estava feliz dentro desse sentimento, desse momento que eu estava vivendo. E foi a partir do momento que eu conheci elas, foi que tudo mudou. Foi com elas, né? Daí foi com elas que eu tive a coragem de procurar uma escola de alemão, porque elas já conheciam, né? A escola de alemão, porque elas já tinham feito, elas foram me apresentaram, me mostraram onde tinha escola de alemão. Elas me levaram lá. Gente, eu fui realmente acolhida. Foi com elas que eu aprendi como é que andava de ônibus aqui na Alemanha, como é que pegava um ônibus. Foi com ela que eu aprendi como é que eu pegava o trem. E foi muito bom. Foi um momento, foi um presente que Deus me deu naquele momento para me fortalecer, porque meu marido não tinha tempo, meu marido trabalhava o dia todo, né? Então, quando ele chegava de noite, tava acabado, tava cansado e tava sem, sabe? Sabe como é que é, gente? Sabe como é que é, né? Trabalha fora, chega em casa cansada, a única coisa que quer é tomar um banho, jantar, descansar, assistir televisão e pronto. E essa amizade com essas meninas, a gente, né, com o correr. E daí eu fiquei morando lá vários tempos. A gente foi se chegando mais, a gente foi se acolhendo. Foi muito bom esse período que eu vivi lá. Né? Foi muito bom. E daí, só que depois chegou uma época que o meu marido veio aqui para a cidade onde a gente mora. Então a gente se distanciou um pouco. Né? A vida é aquela coisa, cada um vai seguindo o seu rumo, vai seguindo o seu destino, no corre da vida, e a gente se
se distanciou. É claro que eu ainda tenho ao contato com algumas, eu ainda tenho um pouco mais, né. Tem a minha comadre Silvana, que é um presente que Deus pôs na minha vida, né, ela é madrinha do Anthony, então foi muito bom e eu sou grata até hoje por eu ter tido a chance por eu ter tido a chance de conhecer tantas pessoas maravilhosas, que foram as primeiras brasileiras que eu conheci e que me ajudaram muito, e que me ajudaram, que me acolheram e que eu carrego no meu coração até hoje. Eu tenho um sentimento de gratidão muito, muito, muito grande. Então, gente, esse primeiro período para mim, esses primeiros momentos aqui na Alemanha foi muito difícil, né? Porque eu não estava acostumada. Gente, é muita coisa, é muita diferença. São diferenças culturais, né? São diferenças nas comidas, nas bebidas. Você não conhece o idioma, você não conhece o ritmo do lugar. E por muito, 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 eu passei por vários momentos de provação, de tristeza, mas eu nunca passei isso pra frente, né? E sempre quando eu falo com a minha família, tá tudo ótimo, ó, tá tudo maravilhoso, que eu não sou do tipo da pessoa que eu gosto de levar problemas pra minha família. Meu pai até fala: "Essa é muito engraçada. Todo dia que eu falo com você tá sempre ótimo, eu tô sempre ótimo". Eu não sou do tipo de pessoa que eu gosto de transmitir os meus problemas pra minha família, né, porque eles estão lá do outro lado do oceano, né, não podem me ajudar, então pra que eu vou levar essa energia de problemas pra eles. Então, eu fiquei aqui firme e forte. Por alguns momentos eu ficava pensando: "Meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que será que realmente você fez a escolha certa? Será que realmente, vai valer a pena, né, você largar sua família, largar os seus amigos, largar sua faculdade recém-formada?" Eu nun Né, tanto é que eu nunca atuei na minha área, né. Terminei a faculdade, peguei o diploma, guardei na gaveta e vim embora. E várias perguntas, várias coisas passavam pela minha cabeça, mas não sei porque eu nunca pensei em desistir. Nunca pensei em desistir. Eu imaginava, eu tinha um sentimento de que ia ser difícil, que estava sendo difícil, mas que em algum momento da vida eu ia me orgulhar por eu ter ficado, que eu ia me orgulhar por eu ter conseguido passar por essa dificuldade. E quando eu olho para mim hoje, eu penso: "Você conseguiu". E quando eu olho para mim hoje, gente, eu tenho muito orgulho da vida que eu construí e que eu estou construindo aqui na Alemanha. Eu tenho muito orgulho de todos os problemas e todas as dificuldades que eu consegui passar, que eu consegui vencer, né. Olha, hoje eu tenho uma família, 2 filhos, estou trabalhando, fiz a carteira de motorista, eu me readaptei, né, me readaptei, me reformulei e eu sou muito orgulhosa, né, que eu poderia ter falado: "Ai, gente, tá muito difícil, Marco, eu vou voltar". Na época até o Marco falou, né, cogitava: "Você quer vir pra Alemanha ou você quer que eu vá para o Brasil?". E não sei por quê, eu nunca pensei de levar ele para o Brasil. Por quê? Porque ele já estava aqui, né, gente, ele já estava, numa empresa muito grande, já estava, como é que eu vou dizer, já estava arraizado aqui, na empresa dele, tudo, né. E eu estava recém-formada da faculdade, eu nem sabia se eu ia conseguir um trabalho, né, eu nem sabia como é que ia ser. Eu falei: "Não, Marco, eu vou". Peguei com muito medo, mas eu vim com medo mesmo. E eu acho que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Passei por momentos difíceis, muitas provações, de muito choro. Muitas vezes eu pensei em voltar, mas alguma coisa me dizia que eu não deveria voltar e que eu deveria ficar. E eu fiz. E estou aqui até hoje. No começo eu sempre tinha muita vontade de voltar para viver no Brasil, hoje nem tanto.
Eu sinto muita saudade do Brasil, sinto muita saudade da minha família, sinto muita saudade dos meus amigos, mas graças a Deus as redes sociais, a tecnologia nos aproximou, né? Então a gente consegue suprir essas saudades mais fáceis, a gente consegue suprir essa saudade de uma maneira mais fácil. Eu vou todos os anos, glória a Deus, tirando o período da pandemia, né? Foi o período que eu não ia ao Brasil, mas desde que eu tô aqui, tirando esse ano de pandemia, de 2 anos de pandemia, eu ia todas as vezes ao Brasil, né? Ia rever minha família, ia rever meus amigos. E esse ainda continua sendo uma coisa que eu não abro mão. Eu vou, eu fico aqui, eu vivo, eu corro os meus corres, eu vivo a minha vida, eu vou crescendo, eu vou me amadurecendo, eu vou evoluindo, mas pelo menos uma vez por ano eu tenho que ir lá na minha fonte, lá no Brasa, beber da minha água. Buscar energia, buscar força para poder continuar. E é isso. Se você, por algum motivo, se tiver uma mensagem que eu possa dar para você, que por algum motivo resolveu ir morar fora do Brasil, ou na Alemanha, ou em qualquer lugar no mundo, né? Sair da sua zona de conforto e seguir um outro destino em um outro lugar totalmente diferente do seu, que você vai passar por momentos difíceis de provação, de incertezas, onde você quer desistir. Mas não desiste não, boba. Não desiste não. Fica firme. Tudo na vida passa. E até esses momentos difíceis de adaptação passam também. E vai chegar no momento que você vai estar assim, igual eu. Que hoje eu me sinto totalmente familiarizada com a Alemanha, com os alemães, com o costume, com a cultura. Então, fica firme. Não desiste, não. Não desiste. Que vai chegar lá atrás, você vai ver, você vai ter essa sensação que eu tenho hoje. De olhar para trás e pensar, Jesus amado, que caminho que eu percorri, que estrada foi essa que eu percorri. Mas eu venci. Não venci sozinha, não. Claro que eu não venci sozinha. Porque a vida que eu tenho hoje, gente, para mim é uma vitória. E eu me sinto muito orgulhosa e muito feliz pela vida que eu tenho, pela família que eu constituí. Mas a gente não passa, eu não passei por todo esse momento sozinha. Eu tive muita ajuda, né, do Marco, da família, das pessoas que eu fui conhecendo, né? Eu tive a chance de, na época, quando nós morávamos num apartamento que o Marco já morava muitos anos antes. A dona do apartamento era uma italiana, muito querida, e ela uma nona, ela era uma nona mesmo, era não, que ela tá viva ainda, uma nona italiana. A família dela me abraçou, me acolheu, então eu tive essa família que me ajudou, eu tive as amigas as pessoas que eu fui na vida, as amigas brasileiras que eu fui conhecendo. Então, gente, não desista, tudo vai valer a pena, e com certeza esse momento que você tá vivendo agora, que você tá achando que é o momento mais difícil que você está passando, que você está vivendo fora do seu país, logo, logo, você vai esquecer dessa dificuldade e você vai ter orgulho de você ter conseguido superar esse momento e por você ter conseguido vencer e transpor esse obstáculo. Então, gente, o objetivo desse vídeo é estimular você, é fortalecer você, né? Que às vezes tem alguém que tá fora do Brasil, que tá fora que tá fora do Brasil, ou tá mesmo dentro do Brasil, saiu, mudou de estado, né? Mudou de estado e tá sozinho, tá se sentindo sozinho e tudo, e achando que é o momento mais difícil da sua vida e tudo. A proposta desse vídeo era compartilhar com vocês um pouquinho de como foi para mim esse processo, contar como foi que eu consegui, né? Como foi que eu consegui passar por esse momento e continuar e perseverar, né? Então, essa é a proposta do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo, tá? Compartilha, gente, compartilha com aquela pessoa que você sabe que tá vivendo esse momento
de se reorganizar, que tá nesse momento, tá vivendo esse momento de se adaptar, compartilha com ele. Quem sabe esse meu vídeo vai dar um gás a mais, uma força a mais, aquela sensação, ela conseguiu, ela passou por esse momento difícil de readaptação e venceu. Vou continuar. Então compartilha esse vídeo. Tá bom, gente? E comentem aqui, contem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa minha história. Se vocês querem que eu continue contando para vocês um pouco das minhas vivências, né? Tem o período de como é que foi o período da escola. Ih, tem muita coisa, né? Tem muita coisa, muita coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, conta aqui pra mim, que daí eu continuo contando. Tá bom, gente? Então eu vou correr, vou seguir a vida. Gente, eu vou seguir. Antes de eu seguir as vidas, eu quero pedir pra vocês me sigam lá no Instagram do canal, gente, no Rotinando com Vapetas, tudo junto, que lá eu tenho um monte de coisa, lá eu posto muitas coisas diferentes das coisas que eu posto aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, e aí clica nesse botãozinho de se inscrever, se vem fazer parte da nossa rede de amigos, e aproveita que você clicou, se inscreveu, aciona também o sininho das notificações, porque daí cada vez que eu soltar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você vem prestigiar o vídeo. Tá bom, gente? Agora eu vou. Um beijo muito grande a cada um de vocês que assistiu esse vídeo até o final. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!